Agora eu vou falar para você a porta aberta que destruiu, foi uma das portas abertas. No vídeo passado eu falei por que o profeta Eliseu manda fechar as portas. E hoje eu vou falar por que o problema de uma porta aberta. Tá preparado? Tá sentado? É muito forte. Você já abriu a sua porta? Olha o que eu vou te falar aqui agora. A porta aberta pode fazer com que os seus filhos se tornem maus. Gladson, como assim? Isso que você ouviu. Não tem base bíblica, não tem? Até hoje. Porta aberta para qualquer pessoa pode trazer maldição para a sua casa. Pode trazer perda de riqueza da sua casa, da sua empresa. Quando você abre a sua empresa e mostra todos os segredos para qualquer pessoa, você pode perder tudo que você tem por conta de uma porta aberta para uma pessoa que não deveria estar lá. Tá preparado? Então, gente, é muito forte. É muito, muito forte. Então, vamos lá. Um exemplo de porta aberta. Tá aí, ó. Um exemplo de porta aberta na Bíblia que levou consequências graves e atitude do rei Ezequias ao receber os mensageiros da Babilônia, conforme relatado em 2 Reis 20 e também Isaías 39. Gente, onde está isso na Bíblia? Está aí, ó. Ezequias 20:13. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a riqueza, isto é, a sua prata, o seu ouro, as suas especiarias, os seus perfumes e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Meu Deus do céu. Gente, isso é muito forte. Você conhece pessoas que chegam, e hoje é o que mais tem. A pessoa, vou mostrar a minha casa, aí fica mostrando a casa dele para todo mundo. E anos depois essa pessoa tem a família destruída, os filhos totalmente deformados emocionalmente. E aí você não tem explicação. Tá aqui, a Bíblia já explica isso. Tem muito homem de Deus, muita pessoa próspera que hoje vai até deletar os vídeos mostrando a sua riqueza, pessoal. Porque eles não sabiam disso. Isso aí não, porque não tem base. Não tem aqui, ó, um exemplo. Isso é um exemplo prático. E que muitas pessoas aprende uma coisa. Gladson, então eu não posso mostrar para qualquer pessoa? Não, pessoas que gostam da sua conquista, vale a pena. Como é que eu mostre para quem se alegra com a sua conquista? Pessoas que você sente que fica invejosa com o que você tem, não merece. E aqui fala babilônios. O que significa os babilônicos? Aqueles mensageiros da Babilônia. A palavra Babilônia significa confuso. Se você apresenta a sua casa para uma pessoa confusa, você está trazendo maldição para sua casa. Porque ele não consegue conquistar e a única forma que ele vai encontrar é tomando. Mesmo que ele não tome, olha aqui o que eu vou te falar. Mesmo que ele não tome, ele vai falar para alguém que tem coragem de tomar. Exemplos que você conhece, pessoas muitas vezes não falando mal de empregados, porque eu sempre tive sorte de ter secretárias maravilhosas que a gente são até de casa. Porque minha mãe já foi empregada doméstica, então eu não consigo tratá-las como secretárias. São pessoas de casa, são pessoas especiais. Eu penso assim. Então, como minha mãe já foi empregada doméstica, secretária do lar, eu entendo isso. Hoje ela é advogada, mas com muito custo, com muita força, ela conquistou isso. Então, é uma coisa que eu falo, é respeitar. Só que tem pessoas que colocam pessoas na sua casa e começa a ver essa riqueza, fulano. Quantos casos você conhece de secretária do lar que a casa foi assaltada e depois descobre que foi ela que indicou para alguém? É uma Babilônia, uma pessoa confusa. Uma pessoa que não consegue se alegrar com a conquista da outra. Então, o que eu aconselho? Veja quem você está colocando na sua casa. E é muito problema quando você começa a ficar muito rico, mesmo que a pessoa tenha um caráter bom, ela começa a ficar se perguntando, Senhor, eu sou uma pessoa temente a Deus, aquele ímpio lá está rico, ele tem tudo, não falta nada para ele. Será que não falta nada? Aqui Ezequias fez o quê? Abriu a porta do seu lar. E você sabe o que é o pior de tudo isso? Qual foi a consequência de tudo isso? Isaías, logo em seguida, foi imediatamente ao rei Ezequias e deu uma sabonada nele e falou assim, você vai receber agora uma maldição por conta disso, disso e disso. E Ezequias tinha acabado de ser curado. Gente, olha que doido. Ezequias
estava passando por uma dificuldade. Passando por uma dificuldade. Ia morrer, porque ele não tinha filhos. E aí ele chega para o profeta e fala assim, Senhor, eu preciso de milagre. E aí ele orou. Aí o profeta Isaías voltou e ele falou, como que você quer? Quanto tempo que você quer? Eu vou te dar 15 anos a mais. Tá bom. 15 anos a mais. Olha aqui, que eu vou te falar, isso aqui também é um segredo que poucos pastores sabem disso. Poucos. Eu já tenho amigos pastores já consagrados que quando eu falei isso para eles, foram lá pesquisar e falaram, cara, faz sentido. Nossa, é uma tradição bem antiga, passada de pai para filho. E olha o que eu vou te falar. Tá preparado? Isso aqui eu nem sei se eu vou falar. É forte. Não confronte seu pastor. Só fale, pastor, olha que coisa interessante. E mostra o vídeo. Não fale não chega com soberba para ele não. Porque eu já vi pessoas que pegaram um conhecimento semelhante, chegou no pastor e o pastor ficou sem saber nada e confrontou o pastor dizendo que o pastor não sabia nada. Ele sabe mais do que você. O joelho dele sabe mais do que você. O joelho dele é o que vale. Então, cuidado com isso. Então, olha o que eu vou te falar. Preparado? Vou te falar. Isaías estava lá de cama. Ia morrer. Isaías disse, vai morrer. E aí Isaías foi embora. E aí ele começou a orar, consagrar. Ezequias era um homem justo. É um homem corretíssimo. E aí Deus ouviu a prece dele e mandou Isaías voltar, falando que ia dar mais 15 anos de vida para ele. Mas por que ele ia morrer? Poxa, como que um homem justo é que ele ia morrer? Simplesmente porque ele não estava obedecendo para perpetuar a palavra de Deus, que era que através da família do rei Davi viria o Mashiach. E ele não tinha filhos. E por não ter filhos, ele iria morrer, porque Deus ia fazer uma coisa. Aí ele falou, não, eu vou obedecer, eu vou ter um filho. Só que Deus mostrou para mim que o meu filho vai ser muito mal. Mas é muito mal. Mas a culpa do filho dele ser mal é por conta das portas abertas. Lados, como assim? Vamos lá? Então, Deus chegou e aí ele falou para Isaías, meu filho vai ser muito mal. Para ele não ser tão mal, eu deveria casar com uma mulher muito sádica, uma mulher santa, uma mulher temente a Deus. Só assim para ele não ser tão mal. E aí Isaías falou, concordo. E aí, com quem que ele se casou? Com a filha de Isaías. O rei Ezequias se casou com a filha de uma mulher temente a Deus. E nasceu quem? O pior rei judeu que existe. Ele chegou a matar mais de 100 homens santos por dia. Então, qualquer dia desse eu conto a história de Manassés. Só que mal sabia ele que essa maldição foi por causa de uma porta aberta. Dizem os sábios que isso foi oriundo, foi proveniente de uma porta aberta. Quando ele abriu a porta do Santo dos Santos, da casa de Deus, para pessoas confusas, ele abriu a oportunidade do inimigo, dos espíritos maus entrarem lá dentro e tomarem conta até do seu filho. Uau! O que significa isso no dia de hoje? Quando você abre a sua porta para pessoas desconhecidas, muitas vezes você não está lá sempre falando com seu filho. Então, o que vai acontecer? Seu filho vai aprender coisas com quem tem de fora, com pessoas confusas. Babilônicos são pessoas confusas, pessoas que não são tementes a Deus. Babilônicos não acreditavam em Deus, acreditavam em deuses, em várias experiências. O babilônico acredita em experiências. Uau, Cláudio, que forte isso! Muito forte. Então, portas abertas, cuidado. Portas abertas atraem maldição para os seus filhos. E ali mostra o que Manassés fez. Então, gente, olha que coisa forte. Por isso que o próprio profeta Eliseu manda fechar a porta. Jesus, quando vai desencadear milagres, ele manda todo mundo sair do lugar. Pedro, quando foi para Tabitá, falou, que todo mundo saia, pode sair. Lembra do episódio anterior que eu falei sobre por que o profeta Eliseu mandou fechar as portas? Tudo a ver com o que eu estou te falando aqui agora. Tudo a ver. Gente, é muito cuidado. Portas abertas para qualquer pessoa. Sendo que aqui em casa a minha porta vive aberta. Aberta, não sei, é porque minha família é chamado... Sabe quem tinha portas abertas? Mas era com outro princípio? Abraão. Só que
Abraão, ele não estava rico. Quando você começa a ficar muito próspero, as portas têm que ter um pouco... Pensa o seguinte, quando você não tem muito, a porta aberta até a bênção. À medida que você vai ganhando muito dinheiro, ficando muito próspero, portas abertas se tornam perigosas. São portas abertas para invejosos. Quando falta tudo, porta aberta é bom que atrai milagre. Quando você fica muito rico, porta aberta atrai invejosos. E a Bíblia fala que muitas vezes o muito dinheiro, você começa o quê? Já viu quando a pessoa fica muito rica? Minha esposa até um dia desse falou, amor, é engraçado, né? A pessoa quando ela fica muito próspera, ela atrai coisas muito ruins, as pessoas começam a atrair, ela deixa de atrair coisas boas. Eu falei, é verdade, pura verdade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, muito cuidado com isso. Então aqui o profeta Isaías foi, agora, seu filho Manassés, que eu já acabei, relação com a ressurreição do filho da Sunamita, a questão de porta fechada e porta aberta. Olha a importância. Porta fechada é onde acontecem os milagres. 2 Reis 4:33. Aqui, o Eliseu precisava fechar a porta para expulsar toda a atmosfera de incredulidade e lógica humana. Lembra do filho da Sunamita que morreu? E aí ele mandou o servo Geazi ir lá, colocar o cajado? Nada. Quando ele chega lá, ele manda até a própria... Tem uma revelação sobre esse episódio, porque que ele foi os 7 lugares que ele usou, muito forte, e ele foi lá e mandou fechar a porta. Aí ocorreu o milagre. Aí ele fez o milagre. Por quê? Porque ele poderia escandalizar se alguma pessoa visse. Tem coisas que escandalizam quem está de fora. E por isso tem que ter porta fechada para que o milagre aconteça. O resultado é mais importante que o alvo. O alvo, por exemplo, o alvo é mais importante que as regras. Porque muitas vezes tem as regrinhas, você cria uma regra, mas o alvo é mais importante de tudo. Eliseu precisava fechar a porta para expulsar toda a atmosfera de incredulidade e lógica humana. Então tem coisas que a porta tem que estar fechada. Quando está próspero, não abra. Tem coisas que você não tem que abrir para ninguém. A porta do seu coração. Gente, quando você abre a porta do seu coração, informação é poder. Vai voltar contra você. E já voltou. Já aconteceu. A pessoa usou o que você falou contra você. E aí você ficou sem argumento porque ela usou você. E aí qual que foi o seu argumento? Irritabilidade. Você brigou com ela, aí você caiu. Não. Justamente na armadilha que você mesmo criou. Então quando a pessoa falar algo para você, você só cala a boca e fala assim, bom saber. Qual que é a resposta numa hora dessa? Falei, é bom saber que o meu ciclo de amizade, de confiança, você provavelmente não faça parte mais. Acabou. A pessoa você quebrou ela. Por quê? Porque eu te contei algo muito confiável. E foi um teste. Porque eu tinha outras coisas muito mais interessantes para te contar. Porém, você demonstrou que você não é digna de tal. Que Deus te abençoe. Simples. Calma, serena. Te ensino uma resposta, cuidado, hein? Você já tá doido para dar ela. Enquanto a pessoa para dar essa resposta. Eu conheço. E o princípio em Yeshua, Jesus e nos apóstolos também tem a questão da porta aberta e porta fechada. Jesus tinha os seus momentos de porta fechada. Quando ele foi lá, que teve a aparição de Moshe e Elias, ele levou quantos? Ele não viu os 12. Teve momentos que ele só levava os de confiança dele, porque ele sabia que tinha fé. Quando tinha alguma pessoa, Tomé foi o último a vê-lo. Por quê? Porque quanto maior o nível de dúvida, maior a dificuldade do milagre. Uau! Quanto mais dúvida a pessoa tem, mais tempo demora aquele milagre a acontecer. Sabe por que muitas vezes não aconteceu na sua vida? É porque eu acredito, mas você fala, será? Será é dúvida. A dúvida neutraliza toda a fé. Quer que algo não aconteça, algo que dê errado? Só tem dúvida. Fode demais isso, hein? Então, Yeshua e a filha de Jairo, o que ele faz lá em Marcos 5,40 e Lucas 8,54? Ele faz isso. Quando Jesus chegou para ressuscitar a menina, ele faz o que? Chegou lá e fala que riam-se dele. As pessoas estavam rindo dele. Todo mundo estava rindo de Jesus. E aí o que Jesus fala? Peraí, sai. E aí ele fez o milagre. Pedro também, em Atos 9,40, olha o que Pedro faz. Aprendeu. Jesus fez a mesma coisa que Eliseu. Ele tinha uma direção. Jesus sabia o caminho do milagre. Quando você começa a entender o caminho do milagre, é simples. Se uma pessoa tiver com fé, não faça.
Quando você vê milagres muito mirabolantes com muita gente próxima, significa o quê? Que muitas vezes necessita de uma pessoa. Exemplo de Lázaro. Tinha pessoas com dúvida. Todo mundo estava com dúvida. Por que desencadeou? Por isso que Jesus naquele momento usou uma única palavra. Porque a palavra de Jesus ela é muito forte. E por que ele usou o nome de Lázaro? Sabe por quê? Porque se ele fala, levanta os mortos, todos os mortos ali se levantariam. Então ele queria que apenas um morto se levantasse. Que a direção da palavra tem, a sua palavra tem que ter direção. E olha a aula de Pedro. Pedro, sabendo de tudo isso, olha aí, ó, Atos 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabitá, levante-se. Ela abriu os olhos, vendo Pedro, sentou-se. Nossa, que top, gente. Isso é top demais. O poder milagroso de Deus opera em um ambiente de fé pura. O que significa? Onde tem vibração negativa, eu tenho que mudar essa vibração, eu tenho que mudar. O próprio profeta Eliseu pediu que um tocador viesse porque o ambiente estava pesado. Quando ele foi falar com os reis, falou: me manda o tocador aqui, porque a vibração aqui está pesada. Tá esse rei Acabe aqui doido. Deixa eu mudar essa vibração. Louvor significa mudar a vibração do ambiente. Por isso que a importância da vibração. Louvor é vibração. Tem que mudar o ambiente. Se você é ministro de louvor, você vai usar essa palavra aqui agora. Gente, tem várias formas de usar essa palavra. O que é a grande moral da história? Cuidado com as portas abertas. Porque se você abre a porta aberta para alguém que é confuso, que não sabe o que quer, você não confia, ele vai te roubar no futuro. Mesmo que indiretamente. Aqueles mensageiros não roubaram. Mas anos depois, todo mundo que vai na sua casa é um mensageiro. E aí ele conta, mesmo que não, sem maldade nenhuma. Vamos lá, vamos colocar aqui uma métrica atual. Você próspero, e aí você vai lá, leva uma pessoa, um mensageiro. Ah, mas eu não levei ninguém na minha casa, mostrei um vídeo. Você mandou um punhado de mensageiro na sua casa. Aí a pessoa vê a sua casa e fala: nossa, fulano tá cheio de dinheiro. Aí o fulano vai falar para o outro, fala: o fulano é cheio de dinheiro. O que ele faz? Não sei, mas ele tem muito dinheiro. Aí o outro vai falando. E aí até que chega nos ouvidos de quem? Muitas vezes você é uma coisa que você tem, Deus está te abençoando por uma coisa, mas tem uma pessoa ali que tem um mau caráter, que você não procurou a história dessa pessoa, e de repente essa pessoa usa dinheiro de drogas, de alguma coisa ilícita para ficar rico. O que acontece? Você mesmo não sendo, você acaba caindo por causa disso. Mesmo que você tenha só comprado dele um produto. Mas para todo mundo, você vai falar: nossa, fulano. Eles vão procurar alguma coisa que muitas vezes não seja verdade. E até existem, pasmem, pessoas justas, prósperas, que perderam dinheiro por conta disso. E eu nunca esqueço de uma frase de uma pessoa muito sábia, que ele falou assim: você viu que não existe prêmio Nobel no Brasil? Tem nenhum brasileiro com prêmio Nobel. Aí, por quê? Porque brasileiro é assassino de heróis. Gente, olha que forte. Brasileiro é assassino de heróis. Aí você pode falar assim: discordo. Uma história real que aconteceu em Miami. Uma pessoa estava vendendo um pão de queijo numa esquina. Começou simples. E todo mundo comprando. De uma hora para outra ela começou, anos passaram, ela começou a pegar o dinheirinho, investir, e começou a ter um quiosquezinho muito bonitinho. Até o ponto que passou na televisão, todo mundo elogiou, e uma pessoa foi lá falar mal desse quiosque pro prefeito da cidade de Miami. Isso é um caso real. Chegou lá: porque tem um fulano, não sei o que, que tá ilícito lá, não sei o que. Falou: ele não tem ponto, não tá pagando os impostos, não sei o que, e estava pagando impostos, só que ele não tinha um ponto em um documento. É. Esse prefeito conhecia essa família que fazia pão de queijo. Sabe o que ele fez? Foi lá, chamou, falou: tem uma reclamação aqui e que você não tem o registro para poder vender esse pão de queijo. Aí ele todo pediu desculpa: nossa, o que eu faço? Não sei, eu vou perder. Eu falei: não, eu vou te dar o registro. Uau! E deu o registro para ela. Falou assim: posso te falar uma coisa? Ela: pode.
Sabe quem é que veio falar de você para mim? Ela não. Você é de onde? Eu sou do Brasil. Você sabia que quem veio falar mal de você, do seu trabalho, foi um outro brasileiro? Eu nunca vi uma raça um país tão desunido. Pessoas que têm uma inveja tão grande que não, a pessoa que tinha que te ajudar, ela veio ferir. Só que hoje eu vou provar o contrário, que aqui você está num país que você pode crescer. Uau! Isso é de todo o Brasil? Não. Mas que você tenha esse pensamento de se alegrar com a conquista dele. Eu sou uma pessoa que me alegro. A pessoa que, conquistei isso, não sei o que, não sei o que. Eu falei, melhor ter um amigo milionário do que um amigo que tem um barco do que você ter um barco. Eu me alegro. E você? Se alegra? Eu sou uma pessoa que as pessoas me convidam para suas portas fechadas. Porque eu estou lá. Eu quero que elas multipliquem isso. Porque eu sei que cada conquista tem uma dor. Cuidado com as pessoas que você coloca na sua casa. Assim como essa história. Porque muitas pessoas são assassinos de heróis. Nós brasileiros não suportamos ver uma pessoa muito bem financeiramente, que queremos saber que a nossa cultura é essa pessoa roubou. Ah, um empresário. Ah, porque empresário é bilionário. Gente, ele é bilionário porque ele ficou bilhões de tempos sem dormir. Porque ser rico não é fácil. Não, eu não sou rico. Eu sou milionário. Eu falo assim, o que é ser rico, Gladys? Uma pessoa perguntou. Ser rico é ter dinheiro e não falar que tem. Não tê-lo e não sentir falta dele. Essa é a verdadeira riqueza. E a partir de hoje, abra suas portas somente para aqueles que se alegram com a sua conquista.